gente, estou de volta e eu tenho aqui comigo. Ai, eu acho ele maravilhoso. Tenho certeza que você também vai achar. Bom, ele é modelo, ele é ator, ele é produtor e mais uma série de coisas aí, mas quem vai nos falar sobre isso é ele, Douglas Zanon. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Que bom estar aqui com você. Ai, que bom mesmo, de volta, porque eu digo assim que ele teve uma breve passagem aqui pelo portal ASN e ele cria asas, né, gente? Eu queria saber primeiro, você disse que você nasceu no Bom Sucesso? Bom, quero dar oi para todo mundo aí assistindo. Sim, eu nasci no Bom Sucesso, minha família toda mora aqui ainda. Tem alguns, um ou outro perdidinho aí pelo mundo, mas a grande maioria ainda é daqui. Todo mundo mora ali pelo Bom Sucesso. É isso aí. Tá, e como, o que veio antes? O Douglas ator, o Douglas produtor? Como é que surgiu toda essa vibe aí nesse guarapuavano que já morou na Ásia, ficou por lá modelando e depois voltou na pandemia, né? Um pouquinho da história dele eu sei. Sim, então eu sempre acho que o ator veio antes, assim. Uma história legal, assim, quando eu era criança, eu sempre dizia que eu queria fazer artes cênicas, desde criança, né? Sempre gostava muito de teatro, de performance, de filmes e tal, e queria fazer artes cênicas, né? Mas enfim, numa realidade como Guarapuava, onde você não tem um ensino direcionado para isso, né? Onde você ser ator, né? Com aquele encantamento que o público normalmente tem, é uma coisa muito distante para a minha família, que é uma família daqui. Então foi algo que ficou guardado. E aí, enfim, tive uma carreira como atleta no início. E em São Paulo, eu fui para São Paulo para jogar vôlei na época. E as pessoas diziam: por que você não é modelo? Por que você não faz algo assim? E aí aos pouquinhos eu fui acreditando também. E foi lá que comecei a trabalhar como modelo. E acho que o ator sempre esteve presente ali na carreira da moda, né? Porque o trabalho do modelo também é contar histórias. Com certeza. Né? Então, eu gostava muito de fazer editoriais de revista, por exemplo, que tinha uma caracterização, que tinha um storytelling um pouco melhor definido, né? Não era só vender aquele produto, aquela roupa, mas aquela composição contava uma história. Sim, tem todo um conceito, né? Então eu me via ali, gostava de contar aquela história, né? E foram alguns anos aí pelo mundo trabalhando com moda, até o momento que eu cheguei e falei: acho que é hora de acontecer essa transição de carreira. Eu tinha mais coisa para dizer, eu queria estar num lugar onde tivesse uma maior liberdade artística mesmo, de contribuir, de realmente expressar mais do que trabalhar apenas com essa minha imagem exterior, que basicamente é o mundo da moda, né? Tá, e como que foi então essa tua ida para a Ásia? Como que aconteceu, assim? Você continuou modelando paralelamente a tua trajetória como ator, ou você primeiro foi para a Ásia e depois? Como é que é isso? Quero saber tudo. Tá, então vamos lá. Eu estava morando em São Paulo já, então eu ainda jogava vôlei, fazia faculdade e tinha essa breve, assim, embriãozinho, essa carreira do modelo, né? Com algumas ambições, assim. No início não, assim, no início era mais uma brincadeira, do tipo, as pessoas falam, vou ver o que vai acontecer. E aí depois de visitar algumas agências, elas me diziam: você tem perfil internacional. E aquilo Opa! né? Claro. É algo que eu já planejava fazer com o vôlei, eu já tinha ali, já estava um pouco antenado como é que eu consigo um contrato como atleta fora do país, que sempre foi um desejo. E quando as pessoas começaram a dizer isso, você tem um perfil internacional, eu quero isso então, né? Como é que a gente consegue? E aí foi um trabalho com agências, de criar um portfólio, de entender como é que funciona o mercado internacional, aprender um pouquinho do inglês, né? Para poder se virar. E aí, nesse tempo de início de carreira como modelo, foi 1 ano e meio, mais ou menos, eu recebi o meu primeiro contrato internacional, que foi para Xangai, na China. Nossa!
E aí foi, nossa, né? Foi uma... Eu fiquei muito animado, Imagina, né? Muito ansioso, muito... Nossa, é uma nova fase. Eu sabia que aquilo era um divisor de águas na minha vida. Eu tinha aquela consciência. E como é que eu conto pra minha família, né? E é muito engraçado porque na época estava tendo uma novela que tratava um pouco de prostituição de modelos no mercado internacional. Meu Deus. E aí como é que eu vou chegar e falar pra minha família que eu tô indo? Estou indo a Xangai e vou ser modelo. É aquela história lá na Capadócia, enfim. E eu demorei pra contar. Eu vim pra Guarapuava pra me despedir, né? Sim. Mas não contei que era uma despedida. Fiquei uma semana aqui com minha família, com os meus pais. E tipo, 2 dias antes de eu ir embora, eu falei, Você então, gente... falou. Foi aquele choque, né? Eu tô indo pra China. Mas como você indo pra China? Com quem? Com agência? Nossa. Vai sozinho? Não, vou sozinho. Vai sozinho? Meu Deus, como é que vai ser isso? E eu também não sabia responder muito, né? Pra mim também era tudo muito novo. Mas eu já estava no mercado, já conhecia pessoas que estavam nesses lugares e eu conversava, né? Eu sempre fui muito comunicativo, do tipo, vou conseguir essas informações Sim. falando com as pessoas que estão Sim. tendo essas experiências, né? E aí eu fui pra China, né? Foi uma das coisas mais... Choque cultural, geral. Essa é a definição, um choque cultural, assim. Eu nunca tinha ido para fora do país, foi minha primeira experiência internacional na China, Na China. né? Com um inglês Meu muito Deus. básico, obviamente não falava nada de Nada. mandarim, então você chega assim e é um estranhamento, né? Porque Imagina. porque assim, as pessoas são pessoas que comem, que dormem, que trabalham, que amam, só que tudo diferente, né? É um jeitinho diferente de ser, é um jeito diferente delas se relacionarem, a relação delas com o trabalho é diferente, a relação de amigos é diferente, enfim, same but different, né? Igualzinho, Sim. mas com aquele jeitinho diferente. Mas acho que isso é uma característica minha. Eu sempre fui muito de fácil adaptação. Então eu cheguei, tá, não quero sofrer, né? Então eu não vou resistir culturalmente. Sim. Do tipo, não como isso, ou não faço isso. Não, eu quero ter a experiência da pessoa que vive aqui. Então eu quero comer onde eles comem, Sim. eu quero viajar, me deslocar como eles fazem. Porque vai ser difícil no início, mas logo vai ser mais tranquilo. E foi bem assim, um pouquinho depois eu já estava acostumado e isso se tornou uma rotina, né? Então, como modelo, você tem um contrato que acaba e você vai para um próximo país, próximo normalmente, Sim. por conta de despesas e tudo mais, então você vai faço 3 meses aqui, 3 meses ali, 3 meses ali. E aí fui, né? 3 meses aqui na China, 3 meses na Tailândia, 3 meses na Malásia. Que delícia! Eu fui do sudeste da Ásia, daí vinha pra Europa fazer uma temporada, daí voltava pra Ásia. E foram 6 anos nessa... E mais nessa passarela, estúdio, como é que é? Então, o mundo da moda, assim, vou ser bem simplista, assim, de certa forma, né? Não me julguem, mas o senso comum fala passarela e fotográfico, né? Eu tenho falo um pouquinho diferente, que é um lugar do fashion, que é Sim. conceitual, Sim. e o comercial, que é venda de produto, né? Então você tem aquele perfil que vai estar na revista, que vai fazer passarela, que vai vender o conceito. E você tem aquele perfil que vende o produto. O produto. Aí você parte mais para a publicitária mesmo. Exato. Eu sempre tive aqui e ali. Eu era talvez um pouco estranho para ser o comercial, que é aquele garoto, né? Na época era novinho, magrinho. E eu era também comercial para ser completamente fashion, estranho, como normalmente é, né? Então, eu ficava ali entre os dois mercados. Mas eu fiz muita passarela, muita revista. E fiz, claro, campanhas publicitárias, campanhas e filmes publicitários, acho que um pouco de tudo, assim, se acaba fazendo, né? Desde eventos, enfim, se acaba
que você está numa agência que precisa, você está num contrato lá, então Sim. eles querem fazer você trabalhar, né? Sim. E você acaba que transita vários diferentes lugares do mercado. E cada país é diferente também, então nesse país o perfil de passarela é esse. Que lá na Europa esse perfil já é comercial, então... Me chamou a atenção quando você falou ali no início de que você tem perfil para modelo internacional. Qual é o perfil do modelo internacional? Olha, muito interessante essa pergunta, Porque modelo é modelo. Modelo é modelo. São características Sim. físicas. Acho que para que a gente consiga entender um pouco melhor isso, a gente tem que olhar historicamente para o que é o conceito de beleza, né? Sim. Então eu peguei ali o finalzinho da época das top models, Gisele, Adriana Lima, né? Que foi esse grande avanço da mulher com o corpo, Sim. com curvas. Então, lógico que era um início disso, mas ainda aquele perfil passarela, que é ditado por aquele eixo de 4 pontas, que é Milão, Paris, Londres e Nova York, e tem esse perfil, né, de ser altas, magras, magérrimas, nas medidas específicas. Então tem alguns pré-requisitos do tipo mercado internacional para homem, né, que eu posso dizer com mais certeza. Era tipo assim, tem que ter no mínimo 1,87 m, tem que ter no mínimo, 99 centímetros de tórax, então tinha alguns pré-requisitos. E o rosto, né, assim, acho que é algo que a passarela busca, né, esses estereótipos que as pessoas que cabem nesse conceito de beleza, que é esse conceito de beleza que ainda a gente vê hoje, sim, né, então um maxilar um pouco mais aqui delineado, um rosto mais alongado, mais quadrado. Sim. Então, mas que tem mudado também, né? Assim, eu falo com tenho muitos amigos ainda que ainda modelam, eu brinco que eu tenho pouso em vários lugares do mundo. Tenho amigos aí, né, nessa jornada você encontra pessoas do mundo inteiro. Sim. Então você acaba dividindo apartamento com essas pessoas e trabalhando muito com elas. Então essas pessoas, né, que continuam no mercado, e a gente consegue olhar esse olhar que a moda ela é um pouco ainda resistente, mas tem um olhar um pouco mais diverso para com a moda, né? Então acho que as pessoas estão entendendo, e o mercado da moda também, que a gente precisa ter um olhar da diversidade. Sim. De aceitar outros corpos, né? Então esses padrões que vamos pensar, um pouco mais de 10 anos que eu estava iniciando a carreira, não são exatamente os mesmos. Um pouquinho maquiado, né? Tem felizmente, essa coisa, né? Felizmente, porque a gente início. sabe aí que vários modelos assim praticavam, vamos dizer assim, costumes, né? Mas a questão da bulimia, a questão de uma série de coisas, né? Que para manter aquele padrão que era a ditadura da moda, como se dizia antigamente, A ditadura né? da moda. Eu não sei se ela existe ainda ou se existe, eu acredito que em menor proporção, pelo que a gente percebe hoje em São Sim. Paulo Fashion Week, enfim, todos esses desfiles, né? Eu acho que existe o conceito, acho que na teoria isso está sendo colocado aos pouquinhos, né? Porque, não sei, a marca ela tem uma clientela que tem uma expectativa com aquilo, né? Existe uma história da marca, então Sim. ela espera ver aquilo ou algo, não pode ser disruptivo demais. A gente gostaria, né, que amanhã o mundo fosse um lugar melhor para todo mundo e que todo mundo fosse aceito, mas na prática isso é um pouco mais complexo, né? Mas a gente está tendo inclusão, né? Sim, a gente está tendo. A gente vê um lugar de uma questão racial, de orientação sexual, de diferentes corpos, né? Que é muito, muito interessante, assim. Algumas síndromes também a gente tem percebido, Sim. né? Em pouca escala, mas já é uma abertura, né? Já é alguma coisa. Com certeza. Tá, e de repente aí você, poxa, tem toda essa vida lá fora, glamour, etc e tal, e aí volta pro Brasil numa época de pandemia. Então, eu voltei um pouquinho antes pro Brasil. Esse meu retorno, essa transição pro teatro foi
Foi em 2017. Eu estava trabalhando num projeto assim eu sempre gostei dessa parte de produção também, então nessa agência eu ajudava a trabalhar em alguns projetos específicos de produção, e nesse caso era uma feira de artes. E eu estava fazendo uma pesquisa de referências e passei pelo teatro. E passei pelo teatro e vendo fotos e vídeos, o que é o ator, o que é o teatro, o papel da arte. Nossa, E aquilo foi assim, sabe quando foi me pegando, foi me envolvendo assim, até o momento que naquela noite mesmo eu já tinha a decisão. Eu vou deixar de fazer isso que eu estou fazendo na moda, porque chegou um ponto que começou a me incomodar de ser apenas uma aparência, né? De ser, de entrar numa sala e eu ser 100% julgado, né? O meu sucesso profissional ou não estava ali delimitado ao que eu sou no exterior. Isso começou a me perturbar com o passar dos anos, né? Porque no início é legal, é novo e tal, mas 3, 4, 5, 6 anos... Você passa a ter uma outra consciência. E aí eu falei, agora eu vou estudar teatro. Onde? No Brasil, lógico, né? Eu estava tanto tempo longe da minha família. O Brasil tem um caldeirão cultural que é difícil você achar um país que tem essa diversidade, que tem essas diferentes linguagens. Então o Brasil sempre teve, é Brasil. E aí foi quando eu voltei em 2017 e estudei teatro em Curitiba. Então eu fiz teatro em Curitiba, tive a experiência de palco, fiz bastante peças lá. E aí em um determinado momento eu falei, agora eu quero fazer um contrato internacional como ator. Porque eu tinha ido como modelo apenas, e agora eu quero ir como ator. Que aí eu fui para Tailândia em 2019, em outubro de 2019. E aí no finalzinho do meu contrato a gente estava quase estreando uma peça, pandemia. Pegou o mundo de surpresa. Todo mundo, né? O mundo. E muita gente, acho que não teve quem não sofreu com isso, e quem não foi atingido por isso. E o lugar da arte foi o da arte do evento, né, dos encontros públicos, coletivos, sofreu muito, né? Porque você não tinha você não tinha como fazer. Não, e era o confinamento dentro de casa, Sim. Ninguém saía, nada de multidão, né? Sim. Mais de uma pessoa ali já era muito, né? Exato. Então, realmente foi muito difícil. Sim. E aí, pandemia, eu fiquei aqui, eu voltei para Guarapuava repatriado, porque eu tava na Tailândia. Não sei se eu já te contei essa história, mas aqui é o lugar ideal, né? Aqui é o lugar ideal. Eu estava quase estreando essa peça, que era em uma companhia de teatro internacional, ou seja, tinham atores de vários países e o diretor era americano. Então, quando chegou a época do Natal, todo mundo viajou, foi para o seu país, passar o Natal com a família e tudo mais, e combinamos de retornar e terminar esse processo de ensaios e estrear a peça. Só que aí, no final do ano mesmo, aqui no Brasil foi um pouquinho mais tarde, né, em março, abril, mas lá na Ásia... Nossa, lá começou bem cedo. Lá na Ásia... Começou por lá, na verdade, né? Isso. Lá em janeiro as coisas já estavam pegando fogo, assim. E eu me vi num lugar onde os meus colegas da companhia não conseguiram voltar para a Tailândia, porque os aeroportos já estavam fechando. E eu falei, eu vou ficar aqui nessa ilha. Eu estava numa ilha chamada Phi Phi Island, na Tailândia, que é uma ilha bem pequenininha. Eu tinha amigos lá na ilha. Eu falei, vou arrumar um emprego aqui. E eu vou ficar aqui, porque era 14 dias, né? Era sempre aqui, não, vamos ficar aqui 14 dias. E aí eu fui ficando, e fui ficando, e fui ficando. E fiquei 1 mês, 2 meses na ilha. Um paraíso, assim, descomunal. É um dos lugares... e uma pandemia acontecendo loucamente. E chegou um determinado momento que a Tailândia entrou num estado de emergência, ou seja, o primeiro-ministro lá ele pode fazer o que ele quiser, inclusive parar todos os transportes terrestres. Eu estava a 10 horas de Bangkok. E aí isso preocupou muita gente, né? E a própria embaixada, a gente estava acompanhando, né, as notificações da embaixada,
E eles falaram, voltem para Bangkok, porque vai ter um voo de repatriação. Porque nesse processo todo eu comprei um voo, foi cancelado, comprei outro voo, foi cancelado. E aí não tinha mais como fazer, né? Eu estava preso na Tailândia, então não podia voltar embora. Mas como eu já tinha morado lá, eu tinha vários amigos, e foi isso que eu fiz. Eu voltei para Bangkok e fiquei na casa de um amigo, até o voo de repatriação sair, que foi quando eu voltei repatriado para o Brasil. Que loucura. E aí você veio para Guarapuava e ficou por aqui mesmo. Sim, eu vim para Guarapuava e nesse meio tempo o meu pai sofreu um acidente, e aí eu, né, tomei as rédeas junto com a minha família, e a gente e acabei ficando, e nesse lugar da pandemia eu reconectei com as pessoas daqui, e tive que achar formas de trabalhar, voltei a dar aula de inglês que eu não fazia mais, e fui, é um momento que eu vou estar aqui, não tem para onde fugir, né? Porque os eventos teatrais não tinha nada acontecendo, né? O que a gente estava fazendo era estudando online, lendo peças online, alguns eventos online, e aí eu fiquei em Guarapuava até o meio do ano passado, na verdade. Mas houve uma peça nesse inteirinho aí, né? Maravilhosa, a Cantora Careca. A Cantora Careca. Então, lá na pandemia, a gente começou a estudar alguns textos e, enfim, a gente começou lá na tragédia do teatro, né? E fomos vindo, chegamos no Teatro do Absurdo e tinha esse texto que era um desejo, acho que da grande maioria, de fazer. E a gente está falando da Feuchac. Da Feuchac, tô chegando lá, me aguardem. E aí a Feuchac, né, essa empresa que acho que dispensa introduções, acho que todo mundo que está assistindo já ouviu falar ou conhece, fez muito parte dessa minha construção como ator também, né? Porque quando a pandemia aconteceu, eu estava em Guarapuava, eu também me conectei muito com eles. São meus amigos, considero realmente uma família, assim, né? E acho que estar perto deles nesse lugar de criação, nesse lugar lúdico, de valorização da arte, nos ajudou a enfrentar tudo o que todo mundo passou na pandemia. E aí, dessas leituras e dessas brincadeiras a gente selecionou alguns textos e que fomos, né, sem muita expectativa de quando vamos estrear, vamos ensaiando, vamos lendo, vamos estudando aqui, vamos estudar o Teatro do Absurdo, e aí chegou o momento agora, a gente vai ter que montar, né? Acho que agora a gente precisa levar isso pro palco, porque isso é muito do ator também, você precisa conceber o filho, né? Conceber, é o momento de você conceber. É maravilhoso o processo de ensaio, de criação, mas você precisa do público, porque é para eles, é para o público que a gente faz isso. Então, e aí, né, voltando lá na pandemia, essas relações com a Feuchac também se intensificaram muito, em outros projetos, em projetos deles, em projetos meus, em projetos em conjunto, e tenho muito orgulho de fazer parte da Feuchac, de estar sempre presente, de estar sempre contribuindo e aprendendo, lógico, né, com eles. E hoje você deu um tempo em Guarapuava e você está em São Paulo? Sim, dei um tempinho em Guarapuava, a gente estreou a Cantora Careca, que era um desejo, né, que foi um sucesso em Guarapuava. Foi um sucesso. Né, uma linguagem teatral que você não vê muito aqui ainda. E é um texto maravilhoso. É um texto incrível. Sim. Só para contextualizar um pouquinho aqui, o Teatro do Absurdo, ele surge num pós-guerra, né? E ele está sempre questionando a banalidade das relações humanas, né? Então, assim, são diálogos que às vezes não se conversam, que não fazem muito sentido, mas se você não faz sentido, mas de repente fez sentido. Esse nonsense, né? Esse não fazer sentido. Então, ele não te dá um sentido, você que cria um sentido para aquilo. Então, é muito interessante. E aí, eu tenho asas, né?
Eu não consigo, eu não consigo ficar muito tempo num lugar só. Ah, filho do vento, se não tiver asas, o vento leva. Mas eu estou trabalhando isso, assim, de criar raízes em alguns lugares, né? De criar relações. Chega um momento que é necessário. Chega um momento. Sim, isso é verdade, assim, eu sinto isso já. Porque assim, quando você se move muito, você não dá tempo para que as relações desenvolvam, né? Então, e seja elas, enfim, familiares, amorosas, profissionais, todo tipo, né, de relação. E eu escolhi São Paulo pelo motivo de que no lugar do ator, criador, que pesquisa, que quer aprender, que quer sempre se redescobrir, se renovar, é um lugar muito interessante pela quantidade de companhias de teatro, de produções, de estilos teatrais, enfim, é algo que é surreal, assim, tem muita possibilidade mesmo. E eu fui ano passado e acabei ficando, e aqui que eu vou ficar por enquanto, né? Nunca sei quando que vai ser o próximo movimento, O próximo voo. mas por enquanto é aqui que eu vou ficar. E tô em São Paulo. Vim agora para passar um pouquinho das férias das minhas sobrinhas com elas e também ensaiar um projetinho que a gente e ele chegou aqui e já se envolveu num outro trabalho aí, né? Foi muito engraçado. Eu fui encontrar a Rita Felchak no dia que eu cheguei, estava tendo o Guarapuava Gastronômica. E aí eu cheguei lá, assim, ela fez: "Oi, Romeu." Ela olhou pra mim e viu o personagem, assim. Olha que legal. Aí eu falei: "Aceito, não sei o que é." Mas se você tá me colocando, eu aceito. E aí a gente tá ensaiando, né? Porque é dia 27, que é dia 27 agora de julho, no Teatro Municipal. Posso convidar o... Com certeza. Então, o grupo Anima, que é um grupo folclorístico italiano. De Guarapuava, eles estão fazendo esse espetáculo que celebra 150 anos da imigração italiana no Brasil. O espetáculo se chama Tuffo in Italia e acontece dia 27 de julho às 19h30. Teatro Municipal. Teatro Municipal. O Sérgio Posto que vai estar junto, né? Que é o grupo polonês. Isso, acho que também. Tem uma participação. A Felchak também, né? A Felchak também. Então vai ser um espetáculo. Vai ser um espetáculo muito interessante. Muito legal, assim. E é muito também do meu objetivo de estar lá fora. De estar lá, mas contribuir aqui. Sim. Com o que eu estou aprendendo lá. Olha, isso é muito legal. Porque que sentido faz? Não, você não pode reter conhecimento, né? Você tem que compartilhar, você tem que dividir. Então, assim, se eu sair daqui porque eu queria explorar novas possibilidades, por que não trazer outras possibilidades para cá também? Com certeza. Seja comigo no palco, na performance, seja um workshop, seja um grupo de leitura. É algo que vai... às vezes a gente precisa de uma faísquinha de ideia para acender algo. É verdade. Então é muito importante. Eu estou sempre pensando em possibilidades de trazer o que eu estou aprendendo. E é bacana porque a criação da Secretaria de Cultura, né, ela trouxe um up, né, para esse setor em Guarapuava. Então a gente vive um momento em que Guarapuava sempre careceu e não tinha, né? Sim, então abre-se oportunidades, um virar de página, né? Com certeza, e é muito legal, assim, é muito gratificante fazer parte desse momento de ver isso acontecer, assim, de ver uma Secretaria de Cultura sendo criada, que já deveria acontecido há muito tempo, né? Aí também ele é revelador, né? Ele revela o que é a cultura para as pessoas e revela um problemão, né? Do tipo 2022, não sei exato que foi criado, mas a
a gente foi revelado, ó, existe um problema que a gente precisa, Sim. é uma necessidade uma Secretaria de Cultura. Sim. E o lindo de ver é o que está sendo feito Com agora certeza. na Secretaria de Cultura, Com né? certeza. Pela Secretaria de Cultura. E eu acho que assim, no meu entendimento, assim, um dos maiores ganhos foi a abertura dos editais. Sim, com certeza. Que até então não se tinha essa oportunidade. E olha, você veja quantos atores, quantos grupos estão podendo produzir seus espetáculos a partir da lei de incentivo, né? Sim, é um passo interessante a gente mostrar para as pessoas que esse é o meu trabalho. Sim. Né? Eu estudo para isso. Eu estudo muito para fazer aquilo como se fosse uma brincadeira. Né? E são muitas horas, são muitos anos, são muitos cursos, treinamentos, né? Investimento monetário também. A gente paga curso, a gente investe nas carreiras de artista. E isso tem que retornar, né? Porque eu estou me profissionalizando. Os artistas daqui estão se profissionalizando, eles precisam receber para fazer esse trabalho deles. E esse dinheiro precisa vir de algum lugar. E quando não vem de um lugar que é um cliente final, né, ele precisa ser fomentado. E aí a Secretaria faz um trabalho preciso muito entender, e eu acho que a Secretaria de Cultura veio corroborar muito com isso, é preciso entender que ser ator, ser atriz, ser produtor, enfim, é ser muito profissional. Com certeza. Porque ser músico, né? Com certeza. Eu lembro que quando eu comecei a namorar meu atual marido, que faz pouquinho tempo, nós vamos comemorar 40 anos, né? Não é para qualquer um, né? Então a primeira coisa, mas o que ele faz? É músico. Né? Músico. Sim. Não é visto até pouco tempo como uma profissão, né? Com E a mesma certeza, coisa acontece, né, com qualquer segmento de arte. Né? Sim. E agora é preciso, e eu acho que a Secretaria de Cultura está contribuindo com isso, para mostrar que a arte move a economia. Com certeza. Quantas pessoas, para você se capacitar, você tem que ter professor. Com certeza. Tem que ter alguém que saiba mais do que você. Sim. Você vai pagar para ele, você está gerando emprego, está gerando renda. Aí, por trás do espetáculo, quantas pessoas você envolve e gera renda por trás do espetáculo? Né? As pessoas olham ali no palco, não sei, 5 atores, atrizes, né? Mas quantas pessoas por trás? Muita gente, muita gente. Tem quem está fazendo a luz, tem quem fez o som, tem quem fez figurino, quem trabalhou no marketing, quem escreveu o texto, quem dirigiu, Nossa, e a lista, né? Vai muito além do que aquilo que as pessoas enxergam e imaginam, né? E você sabe, assim, o que eu acho muito bacana é que o que você faz, o que você entrega para o outro. Sim. Um construtor entrega a tua casa, a tua sala, enfim. Agora, o ator entrega o bem-estar, o entretenimento, a alegria, sabe? Sim. Coisas que são imateriais, mas que têm tanto valor pra gente. Tem um poder, assim, de transformação incrível. Gigantesco. Incrível. Gigantesco. E uma das Alimentar a alma. Exato. Isso é muito legal. Isso é a linha da minha pesquisa, né? De entender quem é o Douglas ator, o que o Douglas ator quer fazer, quais são os sonhos, quais são os objetivos e os desejos. E existe uma coisa muito mágica num grupo de pessoas que saem de suas casas, se deslocam, compram um ingresso, sentam numa sala preta para ouvir uma história. Isso é tão natural do ser humano. Nós somos contadores de história. Sim. Naturalmente, Sim. a gente é isso, né? E esse grupo tá lá para se emocionar, para ouvir você falar. Ele espera isso, ele torce por isso, né? E é muito gratificante quando a luz acende e o público está te aplaudindo, você olha no olho deles e eles estão transformados. Ou eles vão, 5 anos depois, vai acontecer uma coisinha na vida deles que vai... A memória está lá registrada. A memória está lá.
E aí eu estou numa linha de pesquisa agora de Annie Bogart, que talvez a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, que é justamente isso, o teatro como um criador de memórias, né? O meu objetivo talvez ali no palco seja criar memórias, para que você se enxergue ali, para que você leve para a sua vida aquela memória, para que aquela memória te transforme, para que você reflita, para que você ria e se divirta, ou que você chore. Então, é muito mágico, assim. Não tem outra profissão melhor no mundo. Isso eu tenho absoluta certeza. Ai, tem, amiga! Vamos fazer teatro? Eu preciso. Porque nós também somos contadores de histórias, né? Olha aí, ó, nós estamos aqui contando a sua história. E você contando a história de outros. Essa rede de conexão, assim, é fascinante. Sim, e o teatro é muito isso, né? Acho que o trabalho do artista é muito isso, de quem é a sua rede. Quem te sustenta, né? Quem são essas pessoas que se dão suporte, que se apoiam e que trabalham juntas e que criam juntas. Porque a gente precisa. Não, uma regra é que ninguém faz nada sozinho. Com certeza. É um fato. Isso é fato, não tem. Não tem como, né? Por mais que a gente vá num lugar do mundo que é individualista e que quando você chega nessa esfera do teatro, nesse lugar coletivo, você precisa do outro. Sim. E isso é muito mágico também, né? Você te coloca num lugar de humildade e empatia muito sensacional, de que eu preciso de você para que isso aconteça, assim como você também precisa de mim. Então vamos achar uma solução aqui e vamos fazer acontecer. É muito isso. Bacana. Douglas, eu levaria assim o resto do dia conversando com você, mas vamos deixar assim no Reticências? Vamos. Para que você retorne para a gente conversar cada vez. Com certeza. Tem muitas coisas porque a gente, né, precisa, deve debater, conversar, porque o objetivo nosso aqui com o Papeando com Cristina Stess é justamente isso, provocações, né? Sim. Provocações de ambos os lados, né? Sim. E então eu queria agradecer a tua disponibilidade, eu vim aqui, amei te ver, amo, né? Ele sabe que eu sou, assim, publicamente apaixonada por ele sabe, todo mundo sabe. É recíproco, é recíproco. Né? Mas é o amor pelo coração, né? Sim. Pelo que existe dentro de você, né? Agradecido. Uma coisa assim que eu acredito muito em resgate de vidas passadas, sabe? E quando você vê uma pessoa e você tem aquela, sabe, a energia bate, você diz, putz, parece que eu conheço essa pessoa há muitos anos. Muito tempo. Né? E da minha parte acontece isso, né? Esse sorrisão aberto aí. Obrigado pelo convite. Sou apaixonada, tanto é que eu te provoquei nas redes sociais, né? O maravilhoso tá aí, não veio me ver, mas ele veio, ela viu? comentou nos posts, fala pra ele me responder, ele tem que vir aqui. Aí eu chamo ele de maravilhoso, né? Mas foi muito bom mesmo esse bater-papo, obrigado. sabe? Eu acho que as pessoas precisam saber o que as outras pessoas, o que os outros guarapavanos estão fazendo. Sim. Estão aí voando, né, em outros países e tudo mais, mas que o bom... vamos fazer um apelo aqui para um lance bíblico, né? O filho pródigo a casa retorna sempre. Né? Não tem como, então... né? Eu brinco que não tem como eu fugir. Não, sempre não tem. acabo A raiz está aqui, não adianta, aqui. né? A raiz está aqui, por mais que ela tenha tentáculos aí por debaixo da terra e por outras plagas, sim, né? Mas tá aqui, ó. Tá aqui, então, o coração tá aqui também. Que você continue indo, mas sempre voltando, né? Pode deixar então, comigo. Beijão no coração. Sempre. Eu quero te agradecer, agradeço a você que nos acompanhou. Obrigado, gente, valeu. E continue ligado no seu portal www.redesudenoticia.com.br. Lembrando que Papeando com Cristina Stess vai ao ar segunda, quarta e sexta, sempre às 19 horas, pelas nossas redes sociais do portal e também pelas plataformas de áudio aquela que você mais preferir. Beijão!